Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Sacramento. Hoje nós vamos falar um Bom dia pouquinho. a todos. Eu tô testando a câmera que aqui tá. Certo? De vez em quando dá uma travada. Sempre tô tendo problema técnico aqui. Depois da chuva que ocorreu em Aracaju. Gravando ainda bem. Foi meio ruimzinho gravar. Feito uma aula de anfíbios aqui. Tô devendo muita coisa pra vocês. Certo? Aves. Vamos lá. Hoje é dia de Santo Antônio. Vamos falar. O termo anfíbio. 13 de Certo? 2019. Vamos falar de aves. Duplo. Certo? E bios. Falei uma coisa nada a ver, mas tudo bem. Vida. Tentar São descontrair. animais que parte do ciclo de vida deles. Vamos falar Certo? agora é o seguinte. Desde o ovo até o adulto. Falamos de anexos meio do embrionários. Eles vivem na água. E nos anfíbios, como Como nos répteis, digerem. perdão. Você E dessa notou maneira anfíbios não. eles Só conseguem. répteis. Nos répteis, você nota que começou o desenvolvimento Eles do conseguem embrião dentro da fêmea. respirar. Então, desenvolver automaticamente, para aquele em embrião não ambiente ter um aquático. choque evolutivo, Até chegar uma fase ele ainda meio precisou de intermediária, algo que meio o juvenil, mantivesse num da clima de qual que eles ainda perdem está a no cauda. ambiente Quando aquático. girem eles têm Então, os cauda. anexos embrionários, eles ainda Dessa mantêm maneira, este padrão, eles por exemplo, proteção formado contra choque térmico, daí certo? O âmbio dão e continuidade. tudo mais. Então, vamos ver aqui, com aves nós temos um Dividido pouco por de diferenciação. Nos Os répteis você não tem glândulas na pele, certo? Então, nas aves você começa a ter anexos na pele que uma ajudam fase na que adaptação. um pouco deles é E água, o pouco grau deles é terra. evolutivo Então, importante que é a e endotermia. quando eles adquirem a terra, eles O precisam uso ainda do próprio da água, metabolismo para para gerar gerar seu isso, próprio porque a calor e agora de vascularização, vez fica independente a pele do vinda ambiente vascularizada com pouca queratina. Então, isso aqui é muito importante na escala evolutiva. para O que a acontece? gente As aves, elas são oriundas dos se répteis proteger da perda da e água. amplificaram sua diversidade alimentar. Sobre a termos, Amplificaram por causa do bico e por causa das asas. temperatura do Elas ambiente. conseguem voar mais Vai longe. vendo Existe todos algo os chamado grupos. área de vida, que é Eu a sempre área cito a em que a evolução. espécie Então aqui ele tem. mantém Existem esse padrão espécies de que a área de vida é o necessidade planeta que o Terra. ambiente tem. Elas viajam do E Brasil, endotérmicos, do ou Canadá, seja, do Canadá vão eles para a precisam Europa. de uma fonte de O calor. do Canadá Geralmente migram é o sítio para o sol. Alasca e vão para a Só que Rússia, pode da ser Rússia outra passam coisa pela minimal, Ásia, toda a Europa. Que seja endotérmico. Da Europa pulam para a Pode ser Groenlândia, fonte de vão calor. para o As Canadá de lavas novo e respiram descem para o por Brasil. na fase Então, adulta, respiração por pulmão, primitiva. Assim como os insetos e os seres humanos, as aves tiveram seres vivos ao adquirirem já uma grande um amplitude ambiente de vida. terrestre. Aqui nós vamos ter anfíbios porque ele está saindo da água. Você vê que todas as espécies, Pouco depois do grupão, os peixes. aves, o Já grupão, para adquirir insetos. o terrestre, o que Só que que daí você está eles comparando com uma espécie que é o Homo sapiens, entendeu? Então já os adquirem mamíferos, eles meio que pulmão, mas um pulmão primitivo. A Tomaram partir essa daqui frente na você vai escala ter respiração evolutiva e nós pulmonar. humanos estamos aí Répteis, sempre aves, na vanguarda da então, contemporaneidade anfíbios, evolutiva répteis, da aves e mamíferos, certo. certo? Características gerais. possuem- A pele é seca, então mais uma manutenção da tetrápodas possuem respiração como pulmonar. os Aí répteis, fica aí, os tetrápodas. com anexos epidérmicos Possuem agora, respiração com anexos como as A plumas mais e suas respiração penas, principal que é o deles isolamento de temperatura e uso do voo. Fecundação externa, Entenda, a Sei, pena mais uma vez, aquela da técnica é a aerodinâmica. dos poríferos, Certo? a A ave fica num posicionamento ave. específico em que o vento bate nela macho e fêmea, e dessa e maneira passa, que lançam a formando uma espécie de cone de vento, um cone de ar, que eles lançam facilitando a coisa na água. o voo e a suspensão dela Eles lançam os no gametas ambiente aéreo, masculino e feminino. as Fundem-se glândulas com uropigianas zigoto que existem perto do e cabelo. dessa maneira, Elas ao são se como se fundir fosse um com o óleo. Olha lá, a relação ainda com a água. Essas disputa glândulas, de se espaço, você observar uma ave, ela coça, sobrevivência, primeiro ela começa coçando forma perto do juvenil rabo e adulta. e todo Então, mundo está Como de juvenil ainda dentro que da elas água são e a as forma glândulas adulta fora europeias, da água, possuem porque óleo todos eles possuem mela tanto bico e competidores depois vai passando pelo resto das predadores, penas eles dela competem no entre si. resto do corpo. Por que Certo? isso? E Das glândulas tem a europeias. questão dos Para facilitar a predadores. natação, aves que gostam de, por exemplo, patos, outros animais, que não apenas que vivam muito perto dos anfíbios, você precisam da água, vão beber água.
e vão chegar perto, vão fugir do predador um e não querem que você tem duas coisas, aí você as tem penas três cavidades. se molhem a ponto dela morrer afogada. O que acontece? Existem até casos muito específicos de aves Aqui, os que elas anfíbios, conseguem nadar, você batendo tem as dois águas. átrios. As glândulas lacriginosas é um fator evolutivo muito importante para elas, para adaptação. Aqui ainda há aqui Veja, mistura possui membrana entre os dedos como eu citei lá em do sangue. Quando eu falei de Você tem completa. as membranas, mistura aquele dentro pato, do próprio o pato, coração, não. lembre-se que Se a- tem as as membranas pode ser dentro ou fora entre do coração, dedos, ou no coração. membrana interdactilar. Possuem cloaca Se eu não me, e o esqueleto é a orelha. se não me engano, Eles mantêm ainda se eu não me engano, a cloaca, membrana dactilar é o nome dela. a questão Certo? O evolutiva, nome daquela membrana e o entre esqueleto é a dedos ceia, certo? do Mas marreco. você tem Não é três pato, grupos. marreco. Eles são Não homeotérmicos, tem pés, eu falei. são Dependem acessíveis, deles mesmos aparenta para ser uma produzir cobra, mas não é calor um anfíbio. e aproximadamente Cobra 40 graus de tem temperatura. O Sistema urodela. digestivo completo, com bico e dente, sem dentes. Aqui você tem a questão da evolução. Com bico e sem dentes. São Sim, endotérmicos, caudas que sem pé. produzem o próprio calor com o próprio pés. metabolismo. Por isso elas Com precisam pés, dessa mas limitação. ainda sem Muita. cauda. E Uma com grande caudas quantidade e de pés. peixes, uma grande quantidade de insetos. Veja Frutos. como é que é a coisa. Todos eles Para manter ainda esse estão calor sendo constantemente, incluindo nós, Todos eles têm mamíferos, sua adaptação. também. E isso, Dentre quando falar de eles, mamíferos, para representar mais os detalhes, anfíbios, nós vamos usar os respiração sapos, que são os pulmonar anúrios. agora, a partir Porém, dos répteis, respiração propriamente pulmonar. A salamandra, certo? muitas pessoas podem confundir com outro tem um grupo grupo também também, que tem são os répteis, répteis, mais há uma propriamente proximidade pulmão desenvolvido evolutiva completo. muito E grande, entendeu? Entre eles. Bom, e no Por caso projeção das aves Muito também, obrigado. respiração pulmonar, só que Fique com existem Deus, bons estudos. anexos e até mais. ainda uma especificação evolutiva para elas, para ganhar o voo, que são os ossos, sacos aéreos interligados a ossos pneumáticos. Então você tem o pulmão, você tem esses sacos aéreos que também se enchem de ar quando ela respira e ainda jogam parte desse ar para os ossos pneumáticos. Então elas precisam preencher os ossos, preencher esses sacos e preencher o pulmão quando elas respiram de vez, exatamente para ganhar o voo. Elas respiram com uma maneira mais profunda, entendeu? Hemácias nucleadas, olha lá. Hemácias sem núcleo são exclusivas dos mamíferos. Nós vamos citar isso mais à frente. O coração, quatro camadas, muito parecido com o nosso dos mamíferos. 2 átrios, 2 ventrículos, uma circulação fechada, completa. Os sangues não se misturam. Já não se misturava a partir dos crocodilianos nos répteis, então a partir daqui já continua sem se misturar, é completa agora. E dupla, ou seja, passa 2 vezes pelo coração, que contribui para o metabolismo, ou seja, vai ajudar a distribuir os nutrientes, acelerar o metabolismo e facilitar o sistema digestório a absorver esses nutrientes. Certo? E agora ele começa a ter especializações de sangue arterial e sangue venoso, sangue oxigenado, sangue não oxigenado. O não oxigenado não é que ele não tem oxigênio. Existe uma proporção. Sangue oxigenado que tem mais oxigênio do que gás carbônico. Sangue não oxigenado é o contrário. Acabou. Só isso. Certo? Sexos separados são dioicos, macho e fêmea, fecundação interna ainda com a mesma lógica, não tem larvas, ok? Com ovo rico em vitelo para desenvolver o embrião, vitelo fonte de energia para a manutenção do embrião por longo tempo. Então, além dos anexos embrionários existentes nos répteis, vocês são os dos répteis, mais o vitelo que existe nas aves, viu? Cloaca sem bexiga urinária, urina rica em ácido úrico, ainda o ácido úrico, porque ele não retém água nele, ele acaba roubando água da ave, isso é ruim para a ave, assim como seria ruim para os répteis, e sendo também para os anfíbios especialmente. O que acontece? Aqui há uma evolução, ainda há a cloaca, só que sem bexiga urinária, e a urina é rica em ácido úrico e elimina junto com as fezes. O que acontece? A capacidade do voo
favorece aves e insetos, aumentar sua área de vida, obter alimento, fugir de predadores, caçar, procurar acasalamento, como eu já tinha dito. Aí o que acontece? Com relação ao voo, o que nas aves especificamente, vamos ver os fatores evolutivos que levaram a ave a conseguir isso, entendeu? A aerodinâmica corporal, como eu já falei, das asas, que diminui o atrito com o ar por causa das penas. O esqueleto é leve, feito com ossos pneumáticos, então redutor de peso, osso externo com que o carena. Então tem esse osso externo aqui que você toca em você. Imagine um osso ainda assim, tem o osso externo seu e esse osso meio perpendicular. Esse osso perpendicular, certo, a você é uma quilha ou carena. Nele você tem maior projeção de músculos grudados a ele, digamos assim, presos a ele com tendões que facilitam ainda mais ela abrir a asa e bater para o voo, para a obtenção do voo. Sem dentes, o crânio então é mais leve. Sem dentes, sem dentição, o crânio é mais leve. O crânio, a massa cefálica é mais leve. Entendeu como é que é? E uma membrana nictante nos olhos. Você lembra da membrana lá dos jacarés? Você lembra da membrana dos répteis? Pois aqui, o que acontece? Como ela está no fluido do ar, vai vir poeira, sujeira, ou coisas do tipo. Então, para não ocorrer problema nos olhos dela, ela tem ainda uma membraninha transparente que ajuda na proteção dos olhos para o voo. Sem bexiga, com produção de urina semi-pastosa, rica em ácido úrico. Então, essa maneira de excreção, no fato de não ter bexiga, ela não acumula fezes e urina. Não pesa e facilita em relação com a facilidade do voo. Vamos lá. Grupos e ordens que são importantes. Agora já estamos no final, certo? Grupos mais conhecidos. Pelicanos, o nome já diz tudo, é pelicaniformes. Forme quer dizer forma. A fisionomia dele, da ave. Então tem relação com o bico, com as asas e a pele, os anexos. Vamos lá. Pelicaniforme. Vou citar só, vou deixar aqui para vocês observarem todos. Aí vou citar só os mais comuns, certo? O galiforme, que é galinha. Galinha galo, pintinho e tudo mais. O jacu, né, que é um outro grupo. A ordem, aí tem esterigiforme, que é a coruja. Ciconiforme, que é garça e flamingo, que são parentes próximos. Esses que têm nomes próximos aqui. Tinamiforme, como codorna peris, eu estou dizendo. Todos eles são parentes. Mas existem alguns que têm grau de parentesco maior, certo? Falconiformes, o nome já lembra falcão e gavião, certo? Os piscitariformes são os piscitacídeos. Você pode ter um piscitacídeo em casa sem saber. Papagaio, periquito, calopsita, arara, certo? Eles têm uma fisionomia muito semelhante. A diferença é que a cracatua ela tem um topetezinho na cabeça. Os passeriformes são os passarinhos. Então, tipo, sabe a andorinha, passarinho, pardal, é um padrão. Bico pequeno ou alongado. O bico tem um formato, às vezes a diferença dele é o tamanho. E o tamanho pequeno. Ele tem um metabolismo muito rápido, ele precisa toda hora estar comendo insetos. Certo? Cito porque nossa biodiversidade é grande e pode cair na prova algum detalhe de grupo, certo? Eu ainda não vi. Eu vou dar uma olhada detalhadamente na apostila de questões que eu fiz, certo? Bons estudos, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.